Olá, tudo bem? Você sabia que a cidade de Vitória vai ganhar uma superintendência do Banco do Nordeste? Com a entrada de novos municípios capixabas na Sudene, a companhia estatal decidiu pela implementação de uma gerência aqui no território capixaba. Para explicar como essa estrutura vai funcionar, conversamos com o superintendente do Banco do Nordeste no Espírito Santo e em Minas Gerais, Wesley Maciel. Eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Wesley Maciel, por ter aceitado o nosso convite. Alegria minha poder estar aqui junto com você no ES Brasil Entrevista e a gente bater um papo, explicar um pouquinho sobre as ações do Banco do Nordeste para o Espírito Santo. Isso aí. O Banco do Nordeste já teve uma superintendência em Vitória, né? Qual foi o motivo da saída? Que época foi aquela, né? O que mudou ao longo desses anos? Amanda, o Banco do Nordeste, nós tínhamos aí em Vitória uma agência de prospecção de investimento. Essa agência, ela faz um trabalho mais ou menos de anunciar aos empresários quais são os benefícios das nossas linhas de crédito, as ações em prol do desenvolvimento e num momento o Banco do Nordeste é uma sociedade de economia mista, sob gestão do governo federal. No momento de crise do país, o governo recuou, encolheu um pouco as suas instituições. O Banco do Nordeste, dentre elas, teve que fechar algumas agências, como foi Belo Horizonte, como foi São Paulo, como foi Rio e também Vitória. Então nós fechamos essa agência naquele momento, em função da crise, e agora a gente volta à capital capixaba com uma estrutura muito maior, muito mais importante do que aquela, que agora é uma superintendência, onde teremos um superintendente exclusivo para o estado do Espírito Santo, que vai tratar de todas as demandas, do relacionamento institucional do banco no estado, fortalecendo as ações do Banco do Nordeste em prol do desenvolvimento capixaba. Quais foram os motivos, né? O que fez o banco a avaliar essa estratégia, né, de criar uma superintendência em Vitória? Nós temos uma superintendência para cada um dos estados que atuamos, em todo o Nordeste. E os únicos estados que dividiam uma única superintendência eram Minas Gerais e o Espírito Santo. Em função de ambos os estados, nós atendermos apenas parte desses estados. O Banco do Nordeste só pode atuar na área da Sudene, a área legal da Sudene. Isso é desenhado por lei. E aí, como só o norte de Minas e o norte do Espírito Santo estão na área da Sudene, a gente atua apenas nesta parte desses estados. Ocorre que o Espírito Santo tem um dinamismo econômico muito importante e vem crescendo ao longo dos anos os valores aplicados aí no estado. Então, o banco, percebendo a importância econômica daquela área, da área capixaba da Sudene, decidiu por colocar uma superintendência exclusiva para o estado, para poder dar mais atenção a esse relacionamento com os empresários. O Espírito Santo ele está estrategicamente localizado numa região do país que atende tão fortemente o Nordeste, mas também o centro-sul-sudeste do país. Uma localização estratégica que tem consumido e atraído grandes empresas para essa região, uma agricultura familiar. O norte do Espírito Santo o norte do Espírito Santo tem se desenvolvido muito, né, com a chegada até de empresas de bens finais, né, a inclusão de mais 3 municípios recentemente, né, no norte do estado, na Sudene. Então, percebendo essa pujança econômica, o banco falou, olha, eu preciso estar mais perto desse movimento, eu preciso apoiar isso estando mais de perto. Eu hoje, atualmente, sou superintendente para Minas e para o Espírito Santo, mas a superintendência fica localizada em Montes Claros, no norte de Minas. Eu vou muito ao Espírito Santo, mas ainda pouco pela importância que o Espírito Santo já tem dentro das demandas do Banco do Nordeste. Então, valorizando esse dinamismo, esse desenvolvimento, o banco decidiu e o Conselho de Administração aprovou a criação dessa exclusiva aí para o Estado. Já tem uma data para
para a implementação dessa superintendência? Já temos aí, de repente, um superintendente? Como é que estão essas discussões para criar a estrutura, né? Perfeito. O Banco do Nordeste, por ser uma sociedade de economia mista, sob gestão do governo federal, a gente precisa cumprir alguns trâmites. Então o banco vai sair com um chamamento público, ele delimitou uma área onde esta unidade deve ficar, e esse chamamento público vai chamar quem tem imóveis nessa região para que o banco possa alugar. O banco vai dizer, olha, eu quero um imóvel localizado em tal bairro, com tal tamanho, num prédio comercial, enfim, coloque as características e quem tem esses imóveis manda para o banco a sua proposta e o banco vai escolher esse local para que a gente possa se instalar. E aí o banco faz uma reforma nesse espaço para adequá-lo a uma superintendência que fica dentro do padrão das demais superintendências do banco em todo o Nordeste brasileiro e também aqui em Minas Gerais. Isso feito leva um tempo para que isso esteja alugado, para que esteja reformado, para que a gente possa se instalar. Mas o banco não vai esperar esse tempo todo para começar a atuar. Então o banco já está fazendo uma adequação na nossa agência de Colatina e provavelmente agora em maio já teremos um superintendente aí no estado que iniciará os trabalhos na agência de Colatina, o seu escritório será temporariamente na agência de Colatina, até que esse espaço na capital Vitória fique pronto. Então, em breve, eu acredito que no máximo aí 30 dias é o prazo interno para que o banco possa selecionar esse colaborador e ele assumir essa função de destaque de superintendente aí no estado. E ficando pronto o escritório em Vitória, aí chega-se a equipe que se soma ao superintendente, porque a superintendência ela é formada pelo superintendente, mas com gerentes de executivos, gerente de relacionamento, secretária, enfim, tem uma equipe que compõe essa unidade do banco e que esta sim deve chegar ao estado, provavelmente no final desse ano ou início de 24, quando essa unidade estiver pronta. Mas o superintendente ele já deve estar aí no estado agora no final de abril, início de maio. Então, resumindo, a atuação da superintendência, ela já começa independente da estrutura física. Correto, certíssimo. O banco vai colocar esse colaborador temporariamente na agência de Colatina e ele vai fazer todo o trabalho do superintendente de reunião com empresários, reunião com o governo, com os parceiros institucionais, aonde for necessário, mas a base dele temporariamente será na nossa agência Colatina, que já existe e pode receber esse colaborador do banco. E ele vai estar participando dos eventos, das reuniões, visitando os clientes, fazendo o trabalho do superintendente em toda a região norte do Espírito Santo. E você colocou muito bem a questão da inserção de 3 novos municípios, um deles é Aracruz, um município que passa por um desenvolvimento forte, né? E aí isso acaba trazendo uma perspectiva de mais e maiores negócios para o banco aí no estado. Então tudo isso se soma a esse movimento que o banco acabou concretizando com a aprovação da superintendência e a rápida instalação. Repito, a agência de Colatina já está neste momento sofrendo alterações no seu layout para que possa receber o superintendente de imediato. E o que muda para o empreendedor, né, com a chegada do empreendedor capixaba, com a chegada dessa superintendência, né? Como vai ser o relacionamento? Correto. Vão aumentar as possibilidades de projeto? Tem essa perspectiva? O que ocorre? Como nós administramos um dinheiro público, esse dinheiro ele tem a finalidade de apoiar a instalação de empresas, seja ela indústria, comércio, serviço, apoiar as atividades rurais. Aí no Espírito Santo nós apoiamos muito fortemente a questão do café, da pimenta do reino, né, pecuária, fruticultura, enfim. O superintendente estando aí, ele tem condição de ampliar as prospecções que são feitas pelas agências e defender essa dotação para o Estado. Ele defende frente a um colegiado o mérito desse projeto para que esse projeto possa ser aprovado e esse recurso chegar no Estado. Então esse trabalho é muito importante, que com a figura do superintendente no Estado, a perspectiva é de que as aplicações cresçam. Essas aplicações crescendo é mais dinheiro na mão de quem está gerando emprego e renda aí no Estado. Então o FNE é o dinheiro mais barato do Brasil, com os melhores prazos e menores taxas.
Então, na medida que tem um superintendente ampliando as captações e defendendo esses negócios, a expectativa é que esse dinheiro chegue em maior quantidade no Espírito Santo. E quando a gente fala de um dinheiro de tamanha qualidade, quanto mais ele tiver na mão dos empreendedores capixabas, mais geração de emprego teremos, mais arrecadação teremos, porque as empresas venderão mais, arrecadarão mais, essas arrecadações voltam em benefícios para a sociedade, como saúde, educação, transporte, segurança e tantos outros. Essa é a função de um banco de desenvolvimento, apoiar aqueles que estão empreendendo e ajudando efetivamente a construir a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo terá uma atenção maior e, com isso, representa a chegada de mais recursos, talvez até mais agências. Nós temos a expectativa de abrir uma agência em alguns outros municípios, como Aracruz, né? Por exemplo, e isso amplia as aplicações, levando maiores benefícios aos empreendedores capixabas. Você comentou sobre aonde as operações do BNB estão focadas, como o setor de café, por exemplo. É isso mesmo? É café? Quais são os setores ou segmentos aqui no Espírito Santo que as operações são mais voltadas? Olha, nós atendemos basicamente todas as cadeias produtivas. Como estamos ali apenas no norte do estado, a gente atua muito fortemente na pecuária, a cafeicultura também carrega muito dos nossos recursos, o setor de rochas é muito fortemente apoiado pelo banco. Nós temos na região de Barra de São Francisco, Nova Venécia, Colatina, muitas empresas trabalhando com rochas. O setor de rochas é outro que está em expansão, né? O Espírito Santo é o segundo maior exportador, né? De rochas naturais. Perfeito. Então, assim, nós temos aí no estado rochas belíssimas e empresas que são intensivas em máquinas e equipamentos. Um multifio, por exemplo, é um equipamento caríssimo. Então, o banco financia isso a essas empresas para que elas possam ter melhores tecnologias e ter melhor qualidade nos produtos que elas produzem e vendem e exportam essa beleza para o mundo todo. Então, o Banco do Nordeste apoia muito fortemente todos esses segmentos. Mas a cafeicultura também é muito forte. Agora, financiamos recentemente um plantio irrigado de soja aí no Espírito Santo, chegando uma nova atividade que não financiávamos, né? Alguma coisa de turismo na região de São Mateus, Guriri, enfim, todos os segmentos é apoiado pelo banco. Além, obviamente, do setor de microcrédito, onde a gente apoia muito fortemente tanto o microcrédito urbano, através de um programa nosso chamado Crédito Amigo, e também o microcrédito rural, através da agricultura familiar, num programa nosso chamado Agroamigo. Então, são muitas as frentes que o banco trabalha, mas atento a todas as cadeias produtivas. Linhares experimenta um polo industrial muito avançado, muito forte. A gente tem ali apoiado praticamente todas aquelas indústrias que ali se instalam. São Mateus, da mesma forma. Colatina tem um polo de confecção que também recebe muito apoio do banco. Então, o banco está muito atento a todas as vertentes do desenvolvimento capixaba para que a gente possa apoiar, colocar à disposição desses empreendedores o melhor recurso do país. E esses empreendedores, tendo acesso a isso, eles têm maiores chances de sucesso, onde eles vão gerar emprego, vão gerar renda e ajudar com que o desenvolvimento se acelere e aí o Estado do Espírito Santo seja mais estável, vamos dizer assim. Recentemente, o Paulo Câmara assumiu, né, a presidência do BNB. Qual que é a expectativa, né, da companhia, o que tem se falado, né, porque foi recente isso, né? Isso. O presidente Paulo Câmara assumiu recentemente, está com praticamente uma semana, e as nossas expectativas são melhores. Está muito recente ainda. A gente não teve a oportunidade de estar pessoalmente com ele, porque, como eu disse, tomou posse há apenas uma semana. Mas ele traz uma bagagem muito importante. Ele é economista de formação e ele vem do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, é uma pessoa jovem, muito bem preparada e que deve trazer um dinamismo que o banco precisa para continuar avançando. Então, a gente põe muitas expectativas positivas na chegada dele, e isso é um processo natural. A gente viu que o Banco do Brasil, Caixa, já tinham trocado seus presidentes, e agora chega o novo presidente do Banco do Nordeste, uma pessoa com um currículo muito bom,
com juventude, e a gente tem a expectativa de que ele possa nos ajudar a continuar cumprindo essa missão, acelerando o desenvolvimento em toda a nossa área de atuação. Em breve, ele deve estar visitando o Espírito Santo para a inauguração dessa superintendência. Encerrando, no final do ano passado havia um edital do Banco do Nordeste, né, voltado para áreas aqui do Espírito Santo. Como é que foi a conclusão desse edital e quais são as próximas ações e iniciativas voltadas para o território capixaba, agora em 2023? O Banco do Nordeste, nós temos um recurso do Fundesc, onde a gente patrocina estudos de pesquisa. E nós temos, volta e meia, lançado alguns editais que buscam trazer soluções para diversos problemas enfrentados em toda a nossa área de atuação. Recentemente, nós temos apoiado aí, o desenvolvimento da cultura do cacau, especialmente com as mulheres. Então, o banco não se limita a apenas financiar o cliente, aquele que está empreendendo, mas a gente trabalha muito fortemente, especialmente com os institutos que trabalham essa questão do desenvolvimento, aí a gente fala de Incaper, de Emater, de Embrapa, enfim, que estão pesquisando variedades e condições melhores de produção, não só para o Espírito Santo, mas todo o Nordeste brasileiro. E esses recursos, eles são muito importantes porque eles são colocados especificamente para aquelas condições de cada estado que ganha esse processo. E aí no Espírito Santo, a gente tem trabalhado neste momento a questão do cacau, trazendo a inclusão da mulher através dos nossos agentes de desenvolvimento que fazem toda as ligações com os parceiros, mas também com as produtoras. E aí nós estamos também tentando trabalhar a questão da pimenta rosa, que a gente sabe que é algo novo, mas que tem o potencial para crescer aí no estado do Espírito Santo também. O Espírito Santo já tem uma experiência com pimenta, né, na exportação de pimenta do reino, entre outras, né? Isso. A pimenta do reino a gente já apoia muito fortemente. E a gente quer buscar agora a pimenta rosa, que parece que é algo que tem um potencial também de crescimento. Wesley Maciel, eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado participar. Amanda, eu que agradeço. Estamos muito felizes com a decisão do banco em abrir essa superintendência, em reconhecimento à importância dos negócios que são tabulados aí no Espírito Santo. Eu tenho dito ao governador Casagrande que a presença do banco se fortalece e, com isso, todo o Norte Capixaba se fortalece também. Conte sempre conosco, um abraço grande a você e estamos juntos. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no nosso YouTube e, é claro, no portal sbrasil.com.br. Não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais e até a próxima.